Eu já me peguei fazendo coisas com os meus filhos que a minha mãe fazia comigo, que eu dizia que era errado, mas eu tava fazendo igualzinho. E a minha mãe ainda falou pra mim assim: ah, tu não disse que não ia fazer isso quando era criança? Quando era criança, não disse que não ia fazer isso. E eu lembro de, na mesma hora, ter ido pedir perdão pra minha filha, porque eu tava vacilando mesmo. Alguma vez você já se pegou repetindo uma coisa que seus pais faziam e você achava que era errado? Quando você era criança ou lá na sua infância? E se eu te falasse que é muito comum de nós repetirmos os padrões, os bloqueios e muitas vezes até os medos, que na verdade nem são nossos, nós de certa maneira herdamos eles? Oi, eu sou o Arão e eu vou te falar hoje o porquê que isso acontece, porquê que a gente recebe essa herança, né? Essa herança em vida muitas vezes dos nossos pais e como quebrar isso, por mais que seja algum tipo de maldição hereditária, por mais que esteja isso há gerações na tua família. Mas por que eu vou te falar isso? Nós damos o acompanhamento gratuito no nosso grupo, né? Nós temos um grupo de estudos e esse material faz parte das 5 camadas da identidade. As 5 camadas dentro da nossa identidade que moldam exatamente quem nós somos. E essa daqui é a segunda, o que nossos pais pensam de nós. E nós vamos falar hoje da influência que isso tem sobre a nossa vida. E para te falar isso, eu vou utilizar um quadro negro, que não tá tão negro, porque eu e meu filho, a gente brinca muito nele. E vou usar giz de cera. Giz de cera. Giz colorido. Para te falar sobre isso. Certo? Mas antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu te comentar uma coisa muito importante. A gente vem culturalmente, né? E eu vejo isso muito na internet, que a gente fala que eu sou assim porque meu pai era assim, ou que eu sou assim porque a minha mãe era assim, ou eu tenho determinado gosto porque já veio isso desde que eu nasci. E tem pessoas que escutaram coisas maravilhosas sobre elas. Que tu é capaz, que tu é forte, que tu é top, que tudo que você botar a mão vai prosperar, vai dar certo, você vai vencer, etc. Só que a maioria de nós cresceu escutando coisas totalmente adversas, que é melhor a gente nem tentar, que sempre foi desse jeito, que todo mundo que tentou falhou, que ninguém da família nunca mexeu com isso, ou que a gente não tem estudo, ou não tem capacidade, ou não tem cognição suficiente para fazer isso. E isso verdadeiramente pode causar um rombo, um buraco dentro de você, uma falta de capacidade muito grande. E nós vamos entender isso exatamente agora. Como eu te falei, usando materiais simples, certo? Se você quiser fazer essa ferramenta, quiser testar ela na prática, na sua vida, tudo que você precisa é de uma folha de papel e de uma caneta, um lápis ou qualquer material que você tenha para escrever. E você vai fazer exatamente assim como eu vou te mostrar, certo? Você vai pegar e você vai fazer, sei lá, se você vai falar que é uma cruz ou um sinal de mais ou qualquer coisa relacionada. Até dá para falar melhor, você pode dividir a sua folha em 4 partes, certo? E para a gente entender essa nossa metodologia, essa nossa linha de raciocínio, nós vamos entender que nós, como isso aqui fossem quadrantes, pedaços da nossa vida, certo? E que cada um deles vão representar um setênio, ou seja, de 7 em 7 anos, correto? E para a gente começar, nós vamos começar pelo começo, né? Do 0 aos 7 anos, certo? Quando nós estivermos falando aqui, nesse momento do 0 aos 7 anos, nós vamos estar falando referente a um dos elementos, um dos 4 elementos. Arão, qual elemento que é esse? Esse aqui é o elemento água. Água, aqui no nosso exemplo, ele vai ser a mesma coisa que a gente estivesse falando de mãe. Então, do 0 aos 7 anos, somos como água e somos apegados ou somos representados pela figura da mãe. Arão, o que é a figura da mãe? A figura da mãe é aquela coisa, leite, placenta, líquido amniótico, papinha, materiais relacionados à água ou mais aguados, digamos assim, não tem ainda a solidez, digamos assim, dos alimentos ou da própria vida, né? E existe uma coisa muito doida. Quando a gente não teve esse cuidado, ou esse carinho, ou esse amor, ou não é que a gente teve, ou que a gente não sentiu.
Que às vezes a pessoa tem, só que a gente não sentiu, de certa maneira. Ah, mas porque a mãe era ruim? Não, mas porque ela estava passando por algum momento da vida dela, naquele momento do seu 0 aos 7 anos. E às vezes isso interferia um pouco da maneira como ela agiu com você ou da maneira como você sentiu que ela agiu com você. Entendeu? Então pessoas que elas não tiveram esse autocuidado, esse carinho, esse afago, né? Nessa idade, elas costumam ter uma questão. A mãe, eu espero que funcione aí no vídeo, mas se não eu vou liberar esse material por escrito também para todo mundo, tá? Lá no nosso grupo, tá? É só tu entrar no link da nossa bio em algum lugar, em alguma das nossas bios que estiver assistindo, que sempre tem o link lá, certo? Então essa nossa mãe, ela é muito ligada, ou ela tá muito ligada com a parte do nosso cuidado emocional. Ou eu posso colocar em outras palavras, o nosso autocuidado ou o nosso senso de... Eu vou usar em palavras mais fáceis. Essa idade, ela tá muito relacionado com a gente se sentir bonitos, ou a gente se sentir capazes, ou a gente se sentir fortes o suficiente para fazer. É tipo aquela menina bonita da escola que todo mundo deve ter conhecido que ela não se sentia bonita. Entendeu? Você já viu todo mundo falando, nossa, mas a pessoa é linda, digamos assim. Mas ela é a única pessoa do planeta todo que não se acha bonita, ou que não se acha capaz, ou que não se acha forte, por exemplo. Essa pessoa, ela tem a probabilidade muito grande de, no 0 aos 7 anos, ela não ter tido o carinho que ela precisava da figura da mãe. Certo? Aí às vezes assim, Aaron, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, por exemplo. Não tem como, eu não me sinto bonito, tenho dificuldade de me posicionar, de sentir, uh, de acreditar em mim, mas eu me dou bem com a minha mãe. Pois é, isso hoje, mas e nesse período da tua vida, você consegue lembrar? Muitas vezes não, entendeu? Só que esse é só o primeiro setênio da nossa vida, porque depois a vida vai avançando. E logo em seguida, a gente chega no nosso segundo setênio, que seria ali mais ou menos do nosso 7 aos nossos 14 anos. Dos nossos 7 aos 14 anos, surge um novo elemento na nossa vida, ou seja, surge uma nova base na nossa vida, que a gente aqui conhece como o elemento fogo. Quando nós falarmos fogo, aqui dentro do nosso exemplo, ele vai estar intimamente ligado ao nosso pai. O que é o pai? Enquanto a mãe, ela é a questão ali do autocuidado, ali da questão do emocional, de tudo que é interno, das coisas que eu sinto internas. A questão do fogo, a questão do pai, é a questão que eu sinto externa. Ou seja, posicionamento, confronto, liderança, criatividade. Todas essas coisas, elas estão relacionadas ao nosso fogo, aonde a gente desenvolve dos 7 aos 14 anos, geralmente com a figura do pai. Quando a gente fala pai aqui, tá, gente? Eu sei que muita gente não teve um pai para falar. A gente não tá falando literalmente da figura do pai, a gente tá falando de uma figura masculina, entendeu? Uma referência masculina para aquela pessoa. Muitas vezes vai ser um avô, muitas vezes vai ser um tio, muitas vezes vai ser um amigo da mãe, um amigo da família, enfim. Alguém que essa criança ela pegue como uma referência masculina para ela. Entendeu? Então muitas vezes a pessoa, quando ela não teve essa figura forte, ela tem a tendência de não querer liderar, de evitar confronto, sabe, de deixar quieto as coisas, de não querer encrenca, digamos assim. Tem um filme que ele retrata muito bem isso. Até faz bastante tempo que eu não vi. Talvez eu não lembre exatamente como ele começa, mas ele é mais ou menos assim, é os 300, sabe? Os 300. Ele começa mais ou menos assim: em Esparta, os jovens espartanos são treinados desde cedo pro combate. Até começa a cena de um moleque dando uma porradona na outra assim. Os meninos espartanos são jogados à vida e eles vão pra floresta. Enfim, eles vão pra floresta, eles têm que passar um tempo lá, tem que até o final voltar a caçar um animal, aquela coisa toda. Mas é basicamente isso. A figura do pai é essa. Até tá um menininho treinando, tá ali com a mãe dele. Aí daqui a pouco vem o pai dele buscar, agarra ele assim. Vamos! Benção! E a mãe dele fala, ih, agora é com teu pai, menino. Agora é com teu pai, não tem mais o que fazer, agora é com teu pai. A figura paterna, ela é isso. Ela é o que causa isso na gente. Então, se você não teve essa figura durante esse período,
tem muita chance de você às vezes não ter essa pungência, essa pressão, esse fogo, digamos assim, saindo dos olhos. Talvez isso está relacionado muito à dificuldade em executar tarefas, em começar e terminar as coisas, e muito relacionado à área financeira das pessoas também, certo? E mais uma vez, a nossa vida ela segue continuando. Então nós vamos aqui para o nosso terceiro centênio da vida, que é mais ou menos ali dos 14 aos 21 anos. Arão, o que isso acontece na nossa vida quando a gente chega nesse período? A gente mais uma vez ganha um elemento novo. Aqui nós vamos conhecer como tribo ou como terra. Eu não sei como era na sua infância, tá? Quando você estava na escola, mas na minha era mais ou menos assim. Nós tínhamos geralmente os grupos de pessoas. Então tinha a galera do pagode, tinha a galera do rock, né? O pessoal de preto, que tinha aquelas spikes na mão, aquela coisa toda. Tinha o pessoal ali do hip hop, que era o meu grupo, e tinha tipo os tchum-tchá, que é os funkeiros, a gente chamava, né? Tchum-tchá, tchum-tchá, enfim. Era essa galera. Então a gente foi formando as nossas tribos, ou seja, chega um momento da nossa vida ali na pré-adolescência, na adolescência, que não é nem a opinião da mãe e nem a opinião do pai que importa. A opinião que importa é a da tribo, ou seja, não é a opinião dos pais, é a opinião dos pares. Então, eu quero ser aceito pela tribo, eu quero ser bonito pela tribo, eu quero ser bacana pra minha tribo, eu vou me vestir conforme a minha tribo, eu vou ter atitudes conforme a minha tribo. É até aquele exemplo, basicamente assim, quando a pessoa é criança, ainda chega criança em casa, eu sou pai, né? A pessoa chega criança em casa e ela fala, ai pai, ai mãe, tô muito triste, chega chorando, né? Que foi, filho? Que foi, filha? Falaram pra mim na escola que eu sou feio. Chega assim triste, né? Parece o Kiko. Aí você fala, não filho, não filha, você não é nada feio. Você é lindo, você é linda. E a criança já, obrigado pai, obrigado mãe. Já limpa aqui, né? Limpa a meleca. No outro dia ela vai pra escola e fala, ali chegou o feio, chegou a feia. Aí a criança fala, não, vocês não sabem o que falam. Eu sou lindo, eu sou linda porque a minha mãe, o meu pai falou que eu sou lindo, falou que eu sou linda. E acabou. Acabou a história, não tem ninguém que mude isso na cabeça dela. Pois bem, quando a pessoa chega aqui, na fase da tribo, acontece uma coisa bem diferente. Chega em casa a menina, né, adolescente. Chega em casa triste, vai, se tranca no quarto, bate a porta. Pum! Fica lá por horas, né? Aí depois sai, bem emburrada ainda, né? Aí você pergunta, filha, o que aconteceu? O que houve que tu chegou daquele jeito? Aí ela fala assim, nada, pai. Me falaram na escola que eu sou feia. Aí tu, não, filha, não viaja, tu é a coisa mais linda desse mundo, tu é uma pérola, tu é uma rainha, tu é uma deusa, não fala esse tipo de coisa. Aí já fica brava, não, pai, é você que não entende nada. E sai fora. Então, ou seja, nesse momento, a opinião dos pais, ela pouco importa. O que importa é a opinião da tribo, dos pares, das pessoas que nós consideramos pessoas legais, por assim dizer. A vida, então, dá os seus giros e, mais uma vez, temos uma grande mudança. Que é quando nós vamos para o próximo setênio. A partir ali dos nossos 21 anos, que é quando nós chegamos finalmente no elemento ar, ou seja, o elemento da liberdade. Aqui geralmente ou casamos, ou vamos para nossa casa própria, vamos para o nosso lugar, saímos no mundo, a maioria das pessoas, pelo menos de jovens funcionais, né? Ou dos rebeldes como eu, que fez 18 anos, mundão. Mas aqui a gente vai ter a nossa própria vida, a gente vai ter as nossas escolhas, a gente vai escolher a carreira que a gente quer, ou a gente vai fazer nossas coisas, a gente vai viver a nossa vida, a gente vai fazer o que a gente escolheu, né? Será? Não é estranho que no momento que a gente finalmente vai ter tudo que a gente sempre sonhou, viver tudo que a gente sempre quis, ou poder fazer pelo menos,
Não é estranho que a gente tá carregando uma mochila de medos de outras pessoas, de hábitos de outras pessoas, de sentimentos e bloqueios, mágoas, tudo de outras pessoas. Como é que a gente explica para alguém que as dificuldades que ela tá vivendo, na verdade, são pesos que nós fomos colocando dentro da nossa mochila, que passaram pelo passar dos anos, que foram acontecendo pelo passar dos anos? Será que hoje a postura que você tem, o posicionamento que você tem, a personalidade que você tem, ela é sua? Ou será que você carrega partes da personalidade que foram dadas a você pelo caminho, com base na tua vida, com base no lugar de onde tu cresceu, com base nas pessoas ao seu redor, porém, principalmente, dos seus pais? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Vou te dar dois, na verdade. Um sobre mim e outro sobre uma pessoa próxima. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe. Eu já tive bloqueios, quem me conhece de mais tempo sabe, eu já tive bloqueios e questões muito sérias com elas que estamos resolvemos já a maioria, né? E a gente conversando, ela falando da infância dela, aquela coisa toda. Aí ela falou de determinada coisa que ela fez. E foi uma coisa pequena, pô. Saiu da escola e em vez de ir direto pra casa, foi pra casa da priminha que morava perto ali, sabe? Pra brincar e etc. Mas por algum motivo a mãe dela, né? A minha avó, digamos assim, eu não era nascido, né? Mas é a minha futura avó. Ela viu que a minha mãe tava nesse lugar ali, minha mãe criança, né? E chamou ela, disse que deu um gritão pra ela. Enfim, a minha mãe tomou uma bela de uma surra. Só que aconteceu uma coisa muito louca. Essa minha avó, ela bateu na minha mãe de uma maneira muito específica, de um jeito muito específico, que é exatamente a maneira que a minha mãe me batia na infância. Uma maneira um pouco exagerada, um pouco dura demais, digamos assim, mas que ela, na verdade, aprendeu com a mãe dela. E quando isso aconteceu foi muito louco, porque a minha mãe, ela me conhece, né? Ela sabe sobre as coisas que eu falo, sobre o posicionamento que eu tenho em relação às coisas. Minha mãe falando tudo, eu... mãe, que engraçado, né? Como os ciclos se repetem, né? Porque ela falou e ela nem tinha percebido. E nessa hora caiu uma ficha nela, que a cabeça dela fez PUM! E muitas outras atitudes dela provavelmente vieram da infância dela, do que ela aprendeu. E agora de dezembro eu tenho um outro irmão. Tenho um irmão. Eu só vou chamar ele aqui de D. D, ele é um cara maravilhoso, muito legal, muito top. Só que ele passou 11 anos em cana. D, meu irmão. E o que acontece? Certo momento, na vida, alguns anos atrás, eu convidei ele pra vir morar comigo. Na época eu tava morando em Florianópolis. Convidei ele pra vir passar um tempo comigo. Falei, cara, vem pra cá, vamos unir o laço, etc. Ele não é mais essa vida, sabe? Ele é um trabalhador, etc. Chamei ele pra vir comigo, vem comigo, me dá uma força na minha empresa aqui, etc. E um dia a gente trocando uma ideia, conversando, e ele falou assim pra mim, cara, porque esse tempo que eu passei lá, eu fui muito psicólogo e etc, psiquiatra, fui muito psicólogo, etc. E uma psicóloga, ela falou assim pra mim, que na verdade, tá, eu sou desse jeito, eu faço essas coisas, eu fiz essas coisas por causa do pai. A gente é irmão só de mesmo pai, a nossa mãe é diferente. A gente fez isso por causa de pai, por causa do pai, eu fiz isso por causa do pai. Aí eu falei o nome do cara. Tentar lembrar de cortar na edição. Falei, fala aí, o que foi? Aí ele, cara, porque como o pai me largou a minha mãe pra ficar com a tua, falou assim, então eu tive que ser o homem da casa muito cedo, e daí isso me deu uma rebeldia. Então eu comecei a fazer as coisas, andar com o pessoal. Comecei a fazer as coisas, andar com o pessoal errado, fazer esse tipo de coisa, mas muito é por causa do pai, sabe, cara? Que o pai deixou a gente lá, não falou nada, sabe? Só foi embora e tal. E sabe, gente, eu acho que ele tá certo, entendeu? Acho que a psicóloga falou pra ele uma coisa certa. Conhecendo meu pai, sabe? Sabendo que ele é um cara do interior, um cara meio grosso, etc. Ele pode ter feito tudo da maneira errada, sabe? Sem a noção de psicologia infantil da época, com certeza. Só saiu, foi embora, pegou as coisas, vazou. Não falou com as crianças, provavelmente. Devem ter até saído no meio no quebra-pau. Deve ter acontecido um monte de coisa. Talvez não ajudou em casa. Deve ter acontecido várias coisas, entendeu? Mas o que eu falei pro meu irmão naquela hora? Eu falei assim, D, eu concordo contigo, cara. Só que assim, olha,
Tá na hora de superar isso, mano. Você já tem 40 anos, cara. Você é um homem. Aquilo aconteceu enquanto tu era uma criança e naquele momento tudo bem isso. Só que agora tu é um homem, mano. Você tem que ver o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Uma frase de Jean Paul. Não importa o que a vida fez de você, mas sim o que você fez com o que a vida fez de você. Foi o que eu quis falar pra ele naquele momento. E ele ficou me olhando assim com uma cara... Ele é um cara um pouco assustador, né? Tipo, tem as lágrimas dele, tá aqui, todo tatuado. Mas falei pra ele, cara, você tem que resolver isso, cara. E eu expliquei pra ele o que eu vou te explicar agora. Se a primeira parte foi o porquê que acontecem esses padrões, na segunda parte agora a gente vai falar como que quebra isso. E a linha de raciocínio ela é muito fácil, porque eu aprendi exatamente assim com o meu segundo mentor, que foi o cara que me ajudou a começar a quebrar essa coisa com a minha mãe. Certo dia nós conversando e eu falei pra ele alguma coisa. Eu sei que eu falei alguma riadinha dela, coisa feia, falar dos outros pelas costas, né? Falar de longe. Eu sei que eu falei alguma coisa da minha mãe. E ele falou exatamente assim pra mim: Arão, senta aí, vamos resolver isso daqui agora. E eu falei: vamos resolver isso aqui agora. E ele disse assim pra mim: cara, como é que é a tua mãe? Senta aí, fala pra mim como é que é a tua mãe. Aí falei pra ele: tá. Aí ele falou assim pra mim: tá, cara, como é que é o teu avô e a tua avó? Da minha avó, falecida avó, eu não me lembro muito, porque ela faleceu, eu era bebê ainda. Tenho uma sensação que era uma pessoa muito boa comigo, entendeu? Mas o meu avô eu me lembro bem. Meu avô, ele era uma pessoa muito boa comigo. Então eu era o netinho queridinho, entendeu? Comigo ele era uma pessoa maravilhosa. Mas com o resto das pessoas ele era um babaca, entendeu? Ele era um cara escroto, cara grosso, cara brabo, cara de interior, bigodão, sabe? Um cara grosseiro, sabe? Eu já vi ele sendo grosseiro muitas vezes com muita gente, até com a minha mãe, com todo mundo, sabe? Um cara grosseiro, um cara grosso, chucro, bruto, rústico e sistemático, como falamos aqui no sul, entendeu? Comigo ele era maravilhoso. E esse mentor ele falou assim: tá, cara, agora tu imagina, certo? Que idade a tua mãe tem? Eu falei: tanto, já é uma certa idade. Ele falou: cara, agora tu imagina a tua mãe vivendo nesse contexto deles, sei lá, X anos atrás. Vou botar assim, vou arredondar, 50. Se a senhora estiver olhando, mãe, não tô entregando tua idade, tá? Só. Isso aqui é só pra gente ter um exemplo. 50 anos atrás, a minha mãe, naquele contexto de cidade pequena do interior, sabe? Vivendo ali. Meu avô era meio que um líder local, ele tinha um time de futebol, ele tinha um mercado, ele tinha cancha de bocha, esse tipo de coisa. Então ele era meio que um líder regional ali, entendeu? E ele tinha uma filha mulher e outro filho. E pelo irmão da minha mãe, dá pra perceber que os dois são meio sugados da vida, assim, que tinham que trabalhar mesmo, assim, sabe? Então, imaginando todo esse contexto, imaginando como meu avô é hoje com as pessoas, que hoje ele deve ser mais manso do que já foi naquela época, dá pra entender como eles foram sofridos. Então, o que que acontece? A pessoa muitas vezes ela te entrega o que ela tem. Ela não tem como te dar o que ela não teve. Talvez a minha mãe, com todas as falhas dela, ela me deu o melhor que ela teve, não tendo recursos para me dar mais por não ter. Às vezes essa mãe, que às vezes não foi uma boa mãe no teu período do 0 aos 7 anos, não é porque ela era uma pessoa ruim, mas porque na época ela não tinha ferramentas internas para ela ser uma pessoa boa, para ela ser uma mãe melhor. Ela deu o máximo, às vezes ela deu sangue, lágrimas, a gordura, o suor dela, para te dar talvez o pouco que você teve. Talvez aquele pai ausente que sumiu no mundo, talvez na época era o melhor que ele tinha. Talvez se ele ficasse ia ser pior. Talvez às vezes era um cara com problema com álcool, um cara com problema com droga, um cara com um monte de minhoca na cabeça. Talvez a maneira dele foi ter saído fora. Talvez o pai dele fez isso com ele, ou ele viu isso acontecer muitas vezes na família dele, entendeu? E a reação natural dele foi essa. O que eu quero dizer pra ti? Tô passando pano? Não, de maneira nenhuma. A gente não passa pano porque eles são adultos, eles sabiam exatamente o que estava fazendo. O que eu quero te convidar hoje é pra acabar esse ciclo em você.
para isso não passar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para as próximas gerações. Às vezes esse aqui é um mal hereditário que veio de muito tempo, mas ele pode quebrar hoje, pode acabar hoje em você. Entendeu? Uma maneira de você fazer isso. Bom, existem algumas maneiras de você fazer isso. Uma oração de quebra de maldições hereditárias é uma dessas maneiras. Boot cerebral, a gente faz bastante aqui em todos os nossos encontros que a gente faz quinzenalmente aqui no nosso grupo. É uma maneira de fazer isso. Ferramentas de programação neurolinguística são outras maneiras de fazer isso, tá? Então, existem algumas maneiras de você fazer isso, mas aqui Arão queria fazer isso agora, de uma maneira para pelo menos começar. Perdoe eles, tá? É a melhor maneira que você pode começar a fazer isso. Perdoa eles. Eles deram o melhor que eles tinham com as poucas ferramentas que eles tinham disponíveis na época. Perdoar não quer dizer passar pano e concordar com tudo e nem fazer um laço, juntar um laço e fazer, oi, agora a gente vai ser amigo. Não é provocar falsidade, entendeu? Mesmo de longe entender, eu respeito, eu entendo isso, só que daqui pra frente comigo não vai ser assim. Com os meus filhos não vai ser assim. Eu já me peguei fazendo coisas com os meus filhos que a minha mãe fazia comigo, que eu dizia que era errado, mas eu tava fazendo igualzinho, e a minha mãe ainda falou pra mim assim, tu não disse que não ia fazer isso quando era criança? Quando era criança não disse que não ia fazer isso. E eu lembro de, na mesma hora, ter ido pedir perdão pra minha filha, porque eu tava vacilando mesmo. Então existem coisas que são subconscientes e que a gente pode estar repetindo padrões mesmo sem a gente querer, sem a gente imaginar que a gente está fazendo. Corte isso imediatamente. E se você quiser conhecer outras ferramentas para você lidar com isso, pode clicar no link da nossa bio lá, vem no nosso grupo, conversa aqui comigo que eu vou ter o prazer em te ajudar, certo? Se sintam amados por mim, se sintam amados pela minha família. Aprenda que a segunda camada da nossa identidade, que nossos pais pensam sobre a gente, é importantíssima, é fortíssima, mas a gente pode resignificar, ou seja, mudar o contexto que isso teve na nossa vida pra gente usar isso ao nosso favor. Até mais.